Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar de uma história bíblica que já foi produzida como filme e que também foi produzida como novela. Sabemos que a Rede Record, ela trabalha produzindo novelas bíblicas. Ela transforma as histórias da Bíblia em novela. E até dá certo, porque as histórias da Bíblia todas são carregadas de ficção. As histórias da Bíblia todas são realmente fábulas. São lendas cheias de ficção, cheias de muitas fantasias, e realmente cai bem para o contexto das novelas e de filmes. E a história de hoje, eu não vejo nenhuma razão lógica para ela ser colocada num livro chamado de sagrado, considerado por milhares e milhares de pessoas como divino. Essa história, ela não tem nenhum princípio moral para se aprender. Essa história não tem nada de relevância, nada importante para se aprender, muito menos para as famílias. Aliás, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui, pelo menos eu acho que é importante. A Bíblia, ao meu ver, não é um livro recomendado para crianças. A Bíblia, ao meu ver, a minha humilde concepção, não é um livro recomendado para crianças. Porque as histórias da Bíblia são tenebrosas. Tem muitas histórias cruéis, histórias de muito ódio, de terrorismo, história de crimes, de homicídios, de infanticídios. Você já imaginou uma criança lendo uma história bíblica em que os personagens da história matam crianças? Os personagens da história matam crianças. Qual é a imagem que vai ficar na cabeça dessa criança que lê essas histórias? Você está vendo como não tem sentido? Pois é, muitas histórias na Bíblia estão carregadas de preconceito, de machismo, de genocídio, infanticídio, misoginia, de ódio, de intolerância. Tudo isso a gente encontra nas páginas da Bíblia, nas histórias da Bíblia. Igualmente na história de hoje, que você vai ouvir e que você pode conferir, porque ela está registrada, ela está no capítulo 19 de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia. Eu vou falar da história de Ló e suas duas filhas. Ló, para quem não sabe, era sobrinho de Abraão, o patriarca, o homem muito justo, Abraão. E esse Ló, ele aprendeu, segundo as narrativas bíblicas, ele aprendeu a justiça
Ele aprendeu muitas coisas a respeito do Deus de Abraão. Ele aprendeu muitas coisas concernentes à justiça, à santidade do Deus de Abraão. Mas ele teve um problema, ele teve uma picuinha com o seu tio por causa dos rebanhos. Conta a história que por causa dos rebanhos de gado e de ovelhas que cresciam muito e não tinha espaço no campo para alimentar os rebanhos tanto de Abraão quanto os rebanhos de Ló, então Ló decidiu se afastar da casa e das propriedades de seu tio Abraão. E ele foi para uma terra distante, chamada de Sodoma e Gomorra, as Campinas de Sodoma, que, segundo a visão de Ló, eram campinas muito verdejantes, tinha bastante capim, bastante alimento para os rebanhos de Ló. Mas tem um problema, porque o povo, a sociedade dessas cidades, Sodoma e Gomorra, segundo os relatos bíblicos, e não é com riqueza de detalhes que esses relatos nos informam sobre o comportamento moral destas sociedades que habitavam esses povoados, essas cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia não nos dá informações precisas, porque a Bíblia é isso mesmo. A Bíblia ela não se preocupa. Quando eu digo assim, a Bíblia, eu me refiro aos seus escritores. Eles não se preocuparam de dar esses detalhes que são extremamente importantes para o entendimento, para o esclarecimento das histórias. Então, eles não deram melhores informações acerca do comportamento dessa sociedade, da sociedade de Sodoma e Gomorra. Porém, Ló sabia que a sociedade, o povo que habitava aquela região, era um povo que tinha um comportamento moral muito baixo em relação ao comportamento de Abraão, do próprio Ló e da sua sociedade onde eles estavam. E a história diz que Deus resolveu destruir, Deus resolveu acabar com esta sociedade, com os povos de Sodoma e Gomorra e todas as cidades que estavam associadas a Sodoma e Gomorra. Deus enviou seus anjos, um anjo da presença de Deus, que segundo os cabalistas é o anjo Metatron. Esse anjo esteve na tenda de Abraão, ele conversou com Abraão, segundo a história. Veja bem, segundo a história. Nós não temos nenhuma prova arqueológica de que esse fato, essa história realmente aconteceu. Muito importante a gente frisar isso. Mas a história nos diz que esse anjo esteve presente, Abraão alimentou eles, matou um cevado, um bezerro, fez bolos, enfim, eles fizeram um banquete na casa de Abraão. E no dia seguinte, eles foram para Sodoma e Gomorra para executar o juízo de Deus. Porque Deus não tolera o comportamento humano. Deus, ele tem uma patologia que não lhe permite tolerar o comportamento humano, pois o ser humano, segundo as narrativas bíblicas, foi ele mesmo quem criou. Ele sabe, ele conhece, Deus conhece através dos atributos
de onisciência, de onipotência e onipresença. Ele sabe, ele conhece a estrutura humana, mas ele não suporta, mesmo assim ele não suporta. E por isso ele decide destruir o ser humano, porque ele não suporta. É uma espécie de uma bipolaridade, um temperamento esquizofrênico que Deus sofre. Deus sofre com essas patologias. E, segundo a história de Ló, diz que os anjos chegaram em Sodoma. Veja, você pode conferir essa história no capítulo 19 de Gênesis. Os anjos chegaram em Sodoma e foram recepcionados por Ló e sua família, mas a sociedade daquela região, daquela cidade, não foi nada generosa, não foi nada gentil com os anjos. E quando souberam que esses visitantes, esses estrangeiros estavam ali na cidade, na casa de Ló, diz a história que todos os homens se reuniram para ir lá, porque eles queriam conhecer os anjos, que eles pensavam ser homens, para ter relação sexual com eles. E Ló, num gesto absurdo, veja só, abriu a porta e foi conversar com os homens da cidade que estavam num motim ali na sua porta. E Ló disse: Senhores, eu tenho 2 filhas virgens. Se vocês quiserem, eu posso trazê-las para vocês fazer o que bem quiserem com elas. Mas não façam nada com os homens que estão aqui, porque eu sou o responsável por abrigá-los aqui na minha casa. Veja bem, a Bíblia ela é machista e ela tem coisas absurdas que dá repúdio até da gente citar, causa um repúdio na gente, entende? E o que acontece? Mesmo assim, Ló apresentou as suas filhas, falou que ele apresentaria as suas filhas para os homens abusarem delas. Veja o caráter desse homem, veja a responsabilidade de pai, de família, de chefe de família, que ele demonstrou nessa hora, não é? Veja só, como a Bíblia ela é machista, ela prefere expor a figura da mulher ao ridículo, ao absurdo, ela prefere apresentar a figura da mulher, denegrir a figura feminina, para proteger a figura masculina. E continuando a história, diz que Ló foi escoltado pelos anjos para sair da cidade em direção a uma pequena vielazinha, uma pequena cidade, um pequenino povoado chamado Zoar, que ficava ali próximo e que Deus não havia destruído, para que Ló e sua família fosse se abrigar nesse povoado chamado Zoar. Tudo certo? Então Ló, sua mulher e suas 2 filhas começaram a correr em direção a Zoar. Mas os anjos, carregados de sentença, de juízo, disseram para a mulher: olha, não olhe para trás. E a mulher de Ló
decidiu olhar para trás. E o que aconteceu com ela? Mais uma vez, o juízo de Deus sem justificativa, sem lógica, sem justificativa, sem nenhum sentido, sem razão, sem motivos óbvios, simplesmente porque a mulher olhou para trás, simplesmente ela foi transformada numa estátua de sal. É assim que a Bíblia trata a figura humana. Ela procura despejar sobre o homem, sobre a mulher, sobre a criança, sobre os animais, o ódio de Deus, o juízo de Deus, a punição de Deus. Veja o absurdo. E aí, a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal e eles continuaram, Ló com as suas 2 filhas, até chegarem na cidade de Zoar, mas eles não quiseram ficar lá. Diz a Bíblia que foi por medo e acabaram se exilando numa área, numa região montanhosa, uma região de cavernas. E ali eles ficaram, não sabemos por quanto tempo. A Bíblia não dá esses detalhes. Mas a história continua dizendo que as 2 meninas eram virgens, as filhas de Ló eram virgens, ele já era avançado de idade. Não sabemos também qual era a idade de Ló e nem muito menos a idade das meninas. São informações que os autores, os escritores da Bíblia não tiveram a menor responsabilidade em anotar, não é? Eles não tiveram essa presteza para colocar a idade de Ló e das meninas, das filhas de Ló, na história. Sendo que no livro de Gênesis mesmo, bem no começo, quando começam a desenvolver as sociedades, tem capítulos inteiros dedicados a genealogias das famílias. E ali o autor coloca a idade e quantos anos viveu cada patriarca, cada representante da sua genealogia, certo? Mas já na história de Ló, ele não se preocupou, não foi relevante ele colocar a idade de Ló e nem muito menos a idade das meninas. Só diz que ele era avançado em dias, ou seja, já era um homem idoso. Suponhamos que ele teria aí por volta de 60 anos e as meninas por volta de, uma deveria ter 30, outra 25, suponhamos. Elas eram virgens. Agora, vem o fato mais cabuloso, vem o ponto mais crítico, vem o momento mais fatídico dessa história de Ló e suas 2 filhas. As meninas, olhando a situação, conversaram entre si e chegaram à ideia de que elas teriam que ter relação com o pai delas para salvar a espécie dele, porque ele já estava velho e poderia morrer, e elas não tinham tido relação sexual com ninguém, e precisava proteger, precisava conservar a semente dele. Veja só. Então, elas prepararam um vinho, não sabemos como, porque como é que pode? A história também não nos dá informação de quando foi que se passou esse momento, que se deu esse ato incestuoso das 2 meninas, 2 filhas de Ló com seu pai.
depois da saída de Sodoma e Gomorra, depois da destruição, a Bíblia não informa quanto tempo depois aconteceu esse ato incestuoso. Isso é um defeito, um problema gravíssimo para uma literatura. Isso é para quem considera que a Bíblia é inerrante, a Bíblia não tem contradições, a Bíblia é um livro extremamente confiável. Isso é para você que acredita nisso, que a Bíblia é extremamente confiável, é divina, é inspirada, é útil, tudo que está nela está escrito, está certo, está correto, não está faltando nada, mas está aí, né? Quando a gente olha, os textos estão todos incompletos, inacabados, faltando informações extremamente importantes para o esclarecimento. Nada disso os autores se preocuparam em colocar na história. Mas de fato que Ló, ele ali com as meninas na caverna, nem sequer sabia disso. Elas tramaram isso longe do conhecimento dele. E aí diz a história que elas arranjaram vinho e numa noite a primeira, né, encheu o velho de vinho, ele ficou embriagado e aí ela se deitou com o seu pai. Veja só, que crime, que coisa perversa, que história perversa, como eu já disse no começo, é uma história a ser apagada de um livro que está ao alcance de crianças, de famílias, porque essa história não tem nada a ensinar de bom, nada a ensinar de correto, de justo, né? Nada absolutamente. Tudo é imoral, tudo é indecente nessa história, tudo é ridículo. E aí a história diz que a primeira filha de Ló se deitou com ele. Agora veja, eu faço questão de ressaltar esse detalhe. Você esqueceu que elas eram virgens? Uma menina, para perder a sua virgindade, não é de qualquer maneira. Leva tempo, não é fácil, não é uma coisa simples. Principalmente as filhas de Ló, que já não eram adolescentes, elas já tinham uma idade adulta, com certeza, se a gente levar em consideração, né, pela informação que o texto nos dá de que ele já era avançado em idade. E outra, como é que pode um homem idoso, cheio do vinho, conseguir manter a ereção para se relacionar sexualmente com uma mulher até chegar ao ponto dele ejacular? Será que ele estava completamente fora de si? Que coisa, é muito sem lógica, é descabido, é nojenta essa história. Mas diz aí o texto que a primeira menina transou com seu pai, ele ejaculou nela na primeira noite, né? Desvirginou, né? Ela perdeu a sua virgindade e tudo bem. Agora, o que é mais interessante que eu vejo, que no dia seguinte, né, o velho não sentia nada de estranho, nada de esquisito, nada, né? Nada. Para conversar, a história não fala, né? Não teve nenhuma conversa depois da noite, né? No dia seguinte, entre Ló e suas filhas. Tudo normal. E aí, na segunda noite, aconteceu novamente. O velho se embriagou, né? As meninas embriagaram o velho. E a segunda filha
teve relação com ele também, perdendo a virgindade, com muita dificuldade, teve que sangrar, enfim. Mas o velho estava tinindo e ele conseguiu ejacular na segunda menina, na segunda filha, e engravidou ela. Agora veja, não é, pessoal? É uma história cabulosa, é ridícula, é pavorosa a história, mas está no rol do livro sagrado. Essa história está no rol do livro sagrado, do livro divino, um livro que é usado para ensinar as crianças, não é? Das famílias cristãs. É um livro que se extrai dele lições morais de alto nível para ensinar a humanidade. Veja só, é um livro carregado de histórias cabulosas, tenebrosas, histórias imorais, histórias indecentes, atos ridículos. Mas essas histórias são usadas para se extrair delas lições morais, instruções para se dar às crianças, às famílias, lições morais em alto nível, tá? Em alto nível. Porque o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, na sua segunda carta, no capítulo 2, entre os versos 6 a 8, segunda carta de Pedro, capítulo 2, entre 6 a 8, está dizendo que Ló foi considerado um homem justo, e entrou para a galeria dos justos, dos homens exemplares. Agora, o que foi que este mísero Jó fez? Ele foi chamado de justo. Com todos esses atos libidinosos, ele foi considerado justo. Um homem perverso, um homem profano foi chamado justo, entrou para a galeria dos justos nas histórias da Bíblia. Veja, o justo Ló, não confunda com Jó, tá? Ló foi considerado justo. Agora, o que foi que ele fez de bom? Qual foi o legado que ele deixou para a humanidade? Qual foi o avanço que ele deu na história da humanidade? Qual foi a invenção? Qual foi a descoberta? Qual foi a obra que ele realizou de alta relevância, que ficou como legado para a humanidade ao ponto de ele ganhar o status de justo? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele ganhou o Prêmio Nobel dos Justos por um homem, através de um homem, Pedro, cheio do Espírito Santo. Veja as incongruências, veja os absurdos que a Bíblia nos mostra, só não enxerga quem não quer. Então, meus amigos, esta foi a história de Ló. Se você gostou dessa história, se você sentiu um sentimento de revolta, se você viu nessa história um ridículo, então coloque aí nos comentários do vídeo, deixa o like. Meu muito obrigado.